Bom dia a todos e a todas. Eu sou Adriano Vargas, coordenador do projeto Eventos em Educação Matemática do programa Dá Licença, e eu quero desejar a todos aqui uma excelente manhã de evento, de conversas, de diálogos, nesse nosso evento de hoje que conta com a palestra do professor Daniel Fernandes da Silva, cujo título é O que nos dizem os projetos pedagógicos dos cursos sobre a etnomatemática nos cursos de licenciatura em matemática. É importante destacar que esse evento é uma parceria, né, mais uma parceria do programa da licença com o grupo de etnomatemática da UF, coordenado pela querida professora Cecília Fantinato, que está aqui também conosco, né? E esse evento será mediado pela professora Gisele Américo Soares, a quem eu passo a palavra. Muito obrigado pelo aceite, Gisele. Muito obrigado pelo aceite, Daniel. Então, desejo a todos e a todas um excelente evento. Obrigada, Adriano. Eu começo agradecendo ao Adriano e à professora Cecília, pessoas assim muito importantes na minha trajetória também. E começo dizendo, pessoal, que a gente vai fazer uma live muito interativa e animada, tá? Não é isso, Daniel? A gente está esperando isso de vocês. Exatamente. Pessoal, eu conheci o Daniel no finalzinho ali do processo dele de doutoramento. E eu vou apresentar para vocês uma pessoa muito bacana, e eu espero que a gente possa conversar bastante. Então, a nossa dinâmica vai ser, ele vai falar um pouquinho dessa pesquisa dele, e vocês já podem ir colocando no chat considerações, perguntas, para a gente fazer depois. A ideia é que a gente faça um grande bate-papo nesse assunto que é tão importante e tão interessante para todos nós. Vou começar contando um pouquinho quem é o Daniel, tá? Então, vamos lá. O Daniel, pessoal, ele é licenciado em matemática pela Universidade de Taubaté, especialista em matemática pela Universidade Federal de São João del Rei, mestre em ciências pela Escola de Engenharia de Lorena, da Universidade de São Paulo, doutor em educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, professor do Instituto Federal de Farroupilha. Ele atua na educação básica e no ensino superior, e ele desenvolve pesquisas relacionadas à educação matemática com foco em metodologias de ensino, tendências educacionais, formação de professores e educação de jovens e adultos. Então, deu para ver que a gente vai ter bastante coisa para conversar, bastante assunto até meio-dia. Então, Daniel, com muito carinho, a palavra é sua. Bom dia a todos, é uma satisfação muito grande, né, estar aqui nessa manhã com vocês, compartilhando um pouquinho do meu trabalho de doutorado, a qual eu finalizei na metade deste ano, né, então eu fiz o doutorado em meio à pandemia, que foi uma peculiaridade extremamente diferente, né, do comum, daquilo que eu já tinha vivenciado. E a proposta é conversar um pouquinho com vocês sobre a questão da etnomatemática na licenciatura, né? Essa proposta tão ampla que é a etnomatemática e tão importante, né? Dentro do curso de formação de professores. Então, eu vou tentar compartilhar a apresentação aqui para que a gente consiga fazer uma conversa. Eu quero que vocês fiquem à vontade, caso vocês queiram fazer algum tipo de pergunta, coloquem dentro do chat e a gente vai dialogando aos poucos, tá bem? Então, fiquem à vontade para fazer as perguntas. Vocês estão conseguindo visualizar a apresentação? Está aparecendo? Sim. Então, tá bem. Então, o título desta conversa que nós teremos nesse período da manhã, ele fala sobre o que nos mostra, né, o que dizem os projetos pedagógicos dos cursos sobre a etnomatemática, mas fazendo uma análise, um recorte para os cursos de licenciatura em matemática. Então, o meu nome é Daniel, como foi apresentado pela professora Gisele. Este é o meu e-mail, caso vocês queiram algum tipo de contato posterior, eu fico aberto a tirar as dúvidas, a fazer algumas parcerias, para que a gente consiga criar uma rede de conversa bacana e importante dentro do cenário da etnomatemática. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória
até a chegada com relação do tema desta conversa, dessa palestra que nós iremos ter pela essa manhã, tá? Então, eu fiz, como a própria Gisele já apresentou, eu fiz a licenciatura em matemática, iniciei no ano de 2003 e finalizei em 2006 pela Universidade de Taubaté, então lá no início dos anos 2000. Depois eu fiquei um tempo parado, na hora que eu terminei a graduação, então eu fui cuidar um pouquinho da vida pessoal, né? Casei, fui ter os filhos e acabei efetivando em alguns concursos de prefeitura. Então eu comecei a de fato estar trabalhando com as questões da prática profissional. E em 2012 eu retornei fazendo uma especialização em matemática à distância, essa especialização pela Universidade Federal de São João del Rei, que eu concluí em 2 anos. Posteriormente, aí eu engrenei, acabei fazendo mestrado em Ciências pela Universidade de São Paulo, da Escola de Engenharia de Lorena, e ingressei no doutorado em 2019 e finalizei ele agora em 2022. Então, essa daqui é a minha trajetória desde da questão da licenciatura até a questão da conclusão do doutorado. Na questão da atuação profissional, é interessante que eu atuo profissionalmente como professor desde agosto de 2003. Então, ainda no primeiro ano de licenciatura em matemática, eu já estava atuando como professor eventual, substituto, na escola estadual no município de Ubatuba, ali no litoral norte de São Paulo. Então, e esse também foi um dos motivos que eu optei pela licenciatura em matemática, foi uma possibilidade de inserção no mercado de trabalho, né, visto que eu não tinha possibilidade, por exemplo, de fazer um estágio que não era remunerado, a necessidade de professores que faltavam nessa área de matemática, física, química, entre outras áreas, principalmente naquela época, era muito grande. Então, e eu tinha uma facilidade, né, um gosto muito grande pela matemática, no caso. Então, eu ingressei na questão da licenciatura em matemática. Eu sempre digo para os meus alunos que a opção pela licenciatura em matemática, ela nunca foi a minha primeira opção. Eu sempre quis fazer outras coisas ali no caso. Então, eu pensei, por exemplo, em fazer educação física, só que era um mercado bem saturado. Aí depois eu pensei em fazer engenharia, só que a engenharia era integral e eu não conseguia me sustentar e pagar a faculdade também para conseguir fazer engenharia. E dentro dessa afinidade pelo gosto que eu tinha pela matemática e a possibilidade de atuação profissional, eu optei pela licenciatura. E eu posso dizer, com certeza, né, que foi uma das melhores escolhas que eu fiz, mesmo não sendo a primeira opção, né, que eu fiz na minha vida. Hoje eu não me vejo fazendo outra coisa, a não ser atuando, né, como professor de matemática, tanto na educação básica, que eu tenho um carinho muito grande, principalmente pelo ensino fundamental, o 6º, 7º ano, que muita da gente tem arrepios, mas eu adoro aquela garotada, e também na licenciatura em matemática, na licenciatura em física, que era um sonho que eu tinha após que era atuar na formação de professores. Posteriormente, eu atuei no governo do estado de São Paulo, na prefeitura de Ubatuba, depois eu fiz o concurso em Taubaté, da prefeitura de São Luís do Paraitinga, fiz concurso, por exemplo, aonde a Gisele atua, que é no Rio de Janeiro, só que aí eu acabei não me efetivando, fiz concurso no Paraná, e, por último, eu fiz o concurso para o Instituto Federal Farroupilha, onde eu acabei me efetivando no ano de 2019, aqui no campus São Borja, que é a cidade aonde eu estou falando. Mas o interessante dessa trajetória que se inicia ali em 2003, né, e com algumas formações ali importantes, e também com a atuação por vários segmentos, tanto pela questão da rede estadual, como várias prefeituras, é importante salientar que, mesmo existindo a questão da formação continuada nesses segmentos de trabalho, a etnomatemática, ela foi sempre ausente. Então, dentro das formações e dentro também da questão da atuação profissional, uma das marcas da minha trajetória é que a etnomatemática, eu nunca tinha nem ouvido falar sobre etnomatemática dentro da minha formação. Então, eu só fui ouvir pela primeira vez sobre etnomatemática, né, a hora que eu fiz o concurso para o Instituto Federal Farroupilha, que é o campus São Borja, onde eu atuo,
que foi a primeira vez que eu tive qualquer tipo de contato com a etnomatemática. Porque dentro da questão do edital para o concurso, e é interessante salientar que eram 2 cargos para professores de matemática, um para professor matemática, e outro era para os educadores matemáticos. E eu optei pela questão da educação matemática. Então, dentro do concurso para educadores matemáticos, existia a questão de bibliografias referenciais para o concurso, e entre elas nós encontrávamos a obra de Ubiratã D'Ambrosio, Etnomatemática, Elo entre as Tradições e Modernidade. Então, esse foi o meu primeiro contato, de fato, com a etnomatemática. É interessante que, para o cargo de educador matemático, esse livro era um dos referenciais que embasava a questão da bibliografia do concurso. Já para o curso de professores de matemática e matemática, no caso, a matemática aplicada, entre outros aspectos, não existia a questão da etnomatemática, até uma curiosidade que eu fui pesquisar dentro do edital, e ela era específica somente para os educadores matemáticos. Então, esse foi o primeiro contato que eu tive no ano de 2017, né? Terminado já o meu mestrado, com a questão da etnomatemática. E é interessante que essa primeira leitura que eu tive do livro do professor Ubiratã D'Ambrosio, já conhecendo alguns outros referenciais deles, mas, de fato, a etnomatemática chamando a atenção para uma leitura específica nesse concurso, é que, no primeiro momento, ainda o meu olhar, ele não tinha um olhar de fato, né, da etnomatemática, para esse olhar tão abrangente que é proposto pelo Ubiratã D'Ambrosio. Então, a própria leitura, de fato, ela não ampliou ainda os horizontes que eu tinha em relação à etnomatemática. Ainda por meio dessa leitura, a minha visão da etnomatemática era utilizar os diversos contextos sociais e culturais para meramente ensinar a matemática acadêmica. Então, essa era a minha visão que eu tive com a questão do primeiro contato e com essa leitura da obra de Ubiratã D'Ambrosio. Ou seja, a minha compreensão, mesmo com a leitura, mesmo com o estudo desse livro, ele ainda não era uma visão distorcida em relação àquilo que propõe a própria etnomatemática. A primeira formação que eu tive, de fato, em relação à etnomatemática foi dentro das disciplinas do doutorado, que foi ofertado no ano de 2019 pela professora Cristiane Kopp, e é interessante que o nome da etnomatemática não aparece dentro da disciplina, e depois a gente vai discutir um pouquinho, né, que o nome da disciplina é Matemática e Movimentos, Momentos e Movimentos no contexto da pesquisa e da prática docente, cujo foco era a questão da etnomatemática dentro da perspectiva de Ubiratã D'Ambrosio. Então, aí que foi, de fato, a primeira formação dentro dessa trajetória acadêmica que se inicia lá em 2003, somente no ano de 2019, ou seja, 16 anos, mesmo atuando por diversos lugares, mesmo passando por formações ali robustas, por centros acadêmicos bem conceituados, a etnomatemática ela não fez parte em nenhum momento da minha formação. E daí que surge a questão da minha mudança, né, do meu deslocamento, né, de uma pesquisa, de um projeto de pesquisa, onde ia se tratar a questão da pesquisa científica com os alunos, a matemática científica com os alunos, para a questão da investigação da relação da etnomatemática. Então, a professora Cristiane foi uma figura fundamental nesse deslocamento e nessa formação, e dali surgiu, dentro do próprio curso, né, do doutorado, a questão do meu projeto de pesquisa, que era investigar os projetos pedagógicos dos cursos da licenciatura em matemática, buscando, né, fragmentos da etnomatemática dentro desses cursos. Porque a minha intuição inicial é que a etnomatemática ainda continuava não sendo falado dentro desses cursos. Então, a minha hipótese inicial, pela minha experiência, né, dentro desses 16 anos aí acadêmico e profissional, é que de ausência de etnomatemática, então a minha curiosidade, a minha hipótese é que ainda a etnomatemática era distante da questão da formação inicial de professores. Então, é nesse intuito, nessa curiosidade, que se dá o meu projeto de pesquisa para a investigação em relação à etnomatemática. Eu acho que é importante salientar, né, um pouquinho sobre que nem todos ali tiveram esse contato ainda com a etnomatemática, alguns ainda estão fazendo a licenciatura em matemática. O que é a etnomatemática, né?
Então, a etnomatemática, ela tem como principal figura o professor Ubiratã D'Ambrosio, que foi o primeiro a se referir ao termo etnomatemática em meados da década de 70, mas é importante que até o próprio Ubiratã reconhece que outros pesquisadores tratavam com a matemática como um produto cultural, social e cultural, mas ele foi o primeiro, de fato, a se referir ao termo etnomatemática. Então, a etnomatemática, ela questiona e se contrapõe ao modelo tradicional, né, da matemática que nós temos visto, principalmente essa matemática acadêmica, esse modelo neutro e eurocêntrico das práticas matemáticas, né? Então, a gente tem uma matemática estritamente masculina, de uma certa região, né, da Europa, aonde essa matemática ela prevalece dentro dos currículos. Então, o professor Ubiratã, dentro da sua perspectiva, ele questiona essa matemática única, esse modelo único de matemática, questiona a questão universal dos currículos e propõe uma matemática para além daquela matemática acadêmica, que o professor Borba até considera como sendo uma etnomatemática, existindo outras para além dessa. E essas outras matemáticas que emergem dos mais distintos contextos sociais e culturais, elas são tão importantes como a própria matemática escolar, tá certo? E é importante que, dentro da questão de outras perspectivas, existem jogos de linguagens que podem ter similaridade com a matemática escolar ou não, certo? Uma das questões, por exemplo, que há o destoamento é a situação, por exemplo, da questão do supermercado. Quando a gente vai, por exemplo, fazer compra no supermercado, com uma quantia X, ainda mais agora em tempos de pandemia, né, onde os preços estão altíssimos, a inflação lá em cima, e a gente vê as coisas aumentando e o nosso dinheiro não dando conta de vencer a questão dos vencimentos mensais, a gente sempre vai com uma quantia X dentro do supermercado e pega alguns produtos para fazer aquela compra. Só que na hora que a gente faz as contas de cabeça, a gente sempre coloca os valores para um pouquinho mais. Então, se custa, por exemplo, R$ 1,76, o arredondamento ele sempre vai para 2. Se custa R$ 1,39, a pessoa não vai arredondar ali para 1, ela vai arredondar sempre para cima, para que na hora que chegue na hora da fila, aconteça o quê? Que o dinheiro, ele, ao invés de faltar, ele sobre, e não passe a vergonha de enfrentar a fila e veja que na hora de passar no caixa, esse dinheiro ele falte, tá certo? Então, que sobre ao invés de faltar. E na hora que a gente vai olhar isso, essa matemática para dentro do contexto escolar, a gente tem um arredondamento, por exemplo, que quando é menor do que 0,5, a gente arredonda para baixo, e quando é maior do que 0,5, a gente arredonda para cima. Então, há um distanciamento entre a matemática que é da prática, né, da prática cotidiana, do que aquela matemática que é, de fato, acontecido dentro da matemática escolar. E o Ubiratã D'Ambrosio considera que essas matemáticas, elas emergem dos mais distintos contextos sociais e culturais. Quando a gente leva, por exemplo, para dentro da discussão, dentro da licenciatura, os próprios alunos começam a enxergar as suas práticas cotidianas, né, como produtos de matemáticas. E, por exemplo, alunos que trabalham na questão do açougue, eles têm um modo peculiar ali de contabilizar a questão do peso dos embutidos ou então das carnes, que são peculiares às práticas que são desenvolvidas por essas pessoas, certo? Então, essas matemáticas, elas emergem desses distintos contextos sociais e culturais. Eu lembro que, por exemplo, dentro da adição do doutorado, me perguntaram o que eu considerava a etnomatemática, né? Então, para o Daniel, dentro da perspectiva e dentro dos referenciais, a etnomatemática, ela traz uma humanidade para a matemática. A matemática considerada estritamente robótica, processual, né? Então, você tem que aprender, por exemplo, os números inteiros primeiro, depois você vai para as equações do primeiro grau, depois você vai para as equações do segundo grau. Então, é meio robotizado, meio engessado. O lado humano fica totalmente distante dessas situações dentro da escola. A etnomatemática, não. Ela considera e valoriza e requer o reconhecimento dessas práticas e dessas pessoas que estão por trás desses contextos onde emerge a matemática, dizendo que essas são tão importantes quanto a matemática escolar. E qual é a importância dentro da questão da formação, trazendo a questão para a formação de professores? Um primeiro ponto importante é a desconstrução da ideia de uma única matemática,
Porque o aluno, ele vem muitas das vezes desde a sua educação básica, ensino fundamental, ensino médio, até o ensino superior, dando conta, acreditando a existência de uma única matemática, que é aquela que é desenvolvida dentro da escola. Então, um ponto importante é fazer essa desconstrução da ideia de uma única matemática. Um segundo ponto importante é a questão das percepções desses alunos para a questão dessas matemáticas que emergem desses distintos contextos socioculturais, até fazendo a reflexão, como eu citei, das suas próprias práticas profissionais, aonde as matemáticas ela têm contextos peculiares a essas situações que elas emergem. E a terceira questão é a questão do desenvolvimento de práticas etnomatemáticas. Por quê? Porque para que você desenvolva uma prática com viés etnomatemática, exige do professor uma postura diferente daquela do tradicional, do professor centralizador, do professor aonde despeja, de fato, o conteúdo sobre o aluno, existindo a necessidade de uma formação específica com a questão da postura etnomatemática para que o professor consiga, de fato, desenvolver. Então, nesse caso, a licenciatura ou a formação inicial de professores, para essa desconstrução, para essa percepção e para o exercício dessa prática reflexiva e essa postura etnomatemática, elas são essenciais para que, de fato, isso aconteça e as práticas etnomatemáticas sejam desenvolvidas dentro das escolas. Mas o que se observa dentro desse contexto é a questão de lacunas em relação à questão da etnomatemática dentro da formação de professores, tá? Rosa e Orei, eles pontuam que são poucas as questões, né, das práticas pedagógicas focalizando a etnomatemática na sala de aula. Ou seja, a etnomatemática, apesar de referenciada desde ali da década de 70, principalmente por causa de Ubiratã D'Ambrosio, através de vários congressos, inclusive um desenvolvendo agora nesse mês de novembro, dentro do cenário brasileiro e também mundial, e o número de pesquisas, essa crescente tão grande, né? A gente vê ainda que existe a questão de lacunas em relação à questão da prática pedagógica da etnomatemática na sala de aula. Poucas práticas ainda são desenvolvidas dentro da sala de aula, focando a questão da etnomatemática. Já a professora Cristiane, junto com o seu orientando, Rodrigo, eles foram pesquisar esse tema, né, na questão do banco de dados da CAPES, pesquisaram a relação da etnomatemática em relação à licenciatura em matemática, ou seja, fizeram um levantamento de quantas que são as pesquisas que tratam a etnomatemática nos cursos de licenciatura em matemática e pedagogia. Então, inicialmente, eles digitaram a palavra-chave etnomatemática e formação inicial e, como resultado, não encontraram nenhum trabalho que tratasse especificamente com essa palavra-chave. Quando eles fizeram uma redução para a palavra específica de etnomatemática, encontraram 410 trabalhos. Fazendo a leitura dos resumos desses 410 trabalhos, somente 25 deles tratavam a questão da formação inicial, ou seja, percentualmente aí é uma quantidade muito pequena dos trabalhos de etno que focam na questão de formação inicial. E dentro desses 25 trabalhos, é interessante salientar também que a maioria deles tratavam de casos pontuais específicos, ou seja, a formação de professores específicos na questão do indígena, na questão da formação de professor de campo, mas as licenciaturas ditas regulares ali, eram poucos os casos que, de fato, trabalhavam a questão da etnomatemática, e reforçando essa questão da lacuna em relação à etnomatemática e à formação de professores. Nesse sentido, reforça-se a importância, né, da questão da tratativa da etnomatemática dentro dos cursos de licenciatura. Então, a minha tese, no caso, ela busca fazer o levantamento, né, do perfil do egresso e também das disciplinas curriculares, fazendo as percepções se a etnomatemática, por meio das disciplinas, elas são vistas por esses alunos, né, dentro dessas instituições, e se o perfil do egresso, ou seja, aquilo que é projetado pelas instituições, referente ao tipo de profissional que elas vão formar, se esse profissional é condizente com uma postura de um professor para desenvolver trabalhos com etnomatemática.
porque não, de forma nenhuma, a etnomatemática ela condiz com aquele professor estritamente transmissivo, aquele professor centralizador. Então, não adianta você colocar a etnomatemática dentro do currículo e, ao mesmo tempo, formar esse tipo de professor. Então, o meu trabalho consiste em analisar que tipo de professor que essas instituições elas almejam na sua formação e se a etnomatemática se faz presente nesses cursos de licenciatura. Para isso, foi feita uma delimitação da pesquisa, focando somente no Rio Grande do Sul. Um dos motivos da escolha do Rio Grande do Sul é por causa da minha própria atuação no estado do Rio Grande do Sul e também pela representatividade de instituições, no caso aqui federais, né, porque das instituições públicas que ofertam os cursos de licenciatura em matemática presencial, que foi aqueles que nós analisamos, e a escolha pelas instituições públicas é principalmente pelo maior tempo de funcionamento, pela estabilidade dos professores no cargo, e também pela questão da existência e da tríade entre ensino, pesquisa e extensão, tão forte na questão do etno, né? Então, essas instituições que são, no caso, 7 instituições e 18 cursos analisados, que foram os materiais coletados. Então, foram analisados 18 PPCs de 7 instituições de ensino superior públicas aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, são 2 institutos, aqui no estado do Rio Grande do Sul existem 3, além do Farroupilha e do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, o IFSU, só que este não oferta o curso de licenciatura em matemática, a Universidade Federal de Santa Maria, a de Rio Grande, a do Rio Grande do Sul e a de Pelotas, e a Unipampa também, que é uma mais recente. Então, são 7 instituições e 18 cursos que foram analisados. Como eu falei para vocês, os 2 focos de análise foram a questão do perfil do egresso. Então, inicialmente, foi pego todo o perfil do egresso e foi feito um tratamento com base na perspectiva da análise de conteúdo de Bardan, e esses perfis dessas instituições foram classificados em 5 categorias, que são os experienciais, as pedagógicas didáticas, a da área específica, das gerais para profissão e para pesquisa, as características para pesquisa. Então, foi feito um tratamento dentro desses perfis, dentro dessas projeções dessas instituições para os professores que elas pretendem formar, fazendo categorias preliminares ali em relação a que tipo de saber ou características que são projetadas para esses professores, futuros profissionais. E também foi feito um tratamento em relação às disciplinas curriculares. Então, num primeiro momento, desses 18 cursos, foram analisadas 1.064 disciplinas, entre elas disciplinas obrigatórias, disciplinas complementares, optativas, eletivas. Então, foram analisadas todas as disciplinas constantes dentro dos PPCs desses cursos. Dessas 1.064, numa primeira leitura, se reduziu para 166, e numa segunda leitura, chegou-se a um número de 35. E essas disciplinas foram também categorizadas, principalmente analisando aquelas que são institucionalizadas, ou seja, aonde a etnomatemática se faz de fato presente. Algumas, como as mencionadas e algo evidente, elas têm tendência de desenvolver algo em relação à etno, mas elas têm algum tipo de fragilidade que elas não foram categorizadas como institucionalizadas. Então, dessas 35, 24 delas foram categorizadas como, de fato, aquelas com potenciais gigantes de desenvolvimento da etnomatemática. Dentro dessas perspectivas, foram criados a questão dos desafios e as potencialidades, ou seja, dentro da análise do perfil do egresso e dentro da análise da questão das disciplinas curriculares, foi feita a categoria final, a categoria de análise, criando alguns desafios, né, alguns empecilhos em relação ao desenvolvimento da ética dentro desses cursos e algumas potencialidades. É interessante que os desafios aqui eles são maiores do que as potencialidades, mas as potencialidades também são significativas, apesar de menor número. Então, eu pretendo agora discutir rapidamente com vocês quais são esses desafios e quais são essas potencialidades em relação ao que foi analisado dos PPCs dos cursos. Um primeiro desafio é a questão da elaboração idêntica dos PPCs em campos multicampo. Então, por exemplo, o que são esses campos multicampos? Aqui, por exemplo, no Instituto Federal Farroupilha,
nós temos 5 cursos dentro do Instituto, alocados em 5 cidades diferentes, que ofertam a licenciatura em matemática. Então, é um curso ofertado por vários campos. Então, dentro dessa perspectiva, um dos desafios que nós encontramos foi a elaboração idêntica, né? E não é uma tônica das instituições, é importante salientar. Por exemplo, a Unipampa, ela também apresenta o seu curso em 2 campos diferentes, mas ela não tem a elaboração idêntica, para salientar que nem todas adotam essa postura. Então, foram 2 grupos de instituições, o próprio Instituto Federal Farroupilha e a UFPEL, que elas elaboram o seu PPC de forma idêntica, independente aonde esses cursos estão alocados, independente da cidade que esses campos estão adotados. E nesse sentido dessa elaboração, existem alguns distanciamentos em relação à etnomatemática, ou seja, algumas dificuldades, alguns entraves em relação ao que se propõe a etnomatemática. Um primeiro desses entraves é a questão da não consideração do contexto local para a construção da proposta formativa. Lembrando que cada lugar, cada região, cada pessoa, existem características diferentes que têm que ser levadas em considerações, né, dentro da questão da elaboração do projeto que aquela instituição tem. E a partir do momento que há um engessamento, há uma elaboração única, muitas das vezes essas características locais elas vão ficando de lado, tá certo? Uma outra questão é um processo engessado e único, aonde muitas das vezes os professores eles não têm autonomia e não têm representatividade na participação da elaboração desses PPCs. E uma outra questão é a redução da autonomia do professor na questão da proposta formativa. Então, a proposta formativa ela vem pronta, institucional, sem que o professor, de fato, participe de todas as etapas da discussão. Então, alguns distanciamentos. Ou seja, não adianta a etnomatemática se fazer presente dentro de um currículo sem que o professor, de fato, discuta essa etnomatemática e como ela foi pensada para ser desenvolvida dentro da questão. E muitas das vezes nem o próprio professor tem a questão da formação para a tratativa da etnomatemática. Então, é um distanciamento considerável aí em relação àquilo que propõe. Um segundo desafio, e ele vai ser visível em outras situações, é a questão da desatualização das diretrizes curriculares para a licenciatura em matemática, porque essas diretrizes que balizam os projetos pedagógicos dos cursos. Então, quando a gente dirige o nosso olhar para nível nacional, para essas diretrizes específicas, então, existem as diretrizes para a formação de professores, que são várias, inclusive uma mais recente, que tem remodelado a questão dos nossos currículos, né? Que tem sido alvo de crítica por conta dessa mudança, que é a 2 de 2019, e também tem as específicas ali da licenciatura em matemática, ou seja, dos cursos de matemática. E a hora que a gente analisa essas diretrizes para esses cursos de licenciatura em matemática, nós observamos que são 2, uma ali que foi aprovada em 2001, mas foi deliberada em 2002, e outra de 2003. E é interessante pontuar que desde então, desde 2003, não se houve, né, nenhum tipo de novas normativas, novas diretrizes, considerando a mudança no cenário da educação matemática, né, e as transformações que esse cenário tem acontecido dentro da questão do campo educacional. Então, a última foi lá em 2003. E isso é uma tônica em muitos cursos, com exceção, por exemplo, do curso de Pedagogia e de Educação Física, que há mudanças significativas no decorrer dos anos. Mas matemática, física, química, algumas disciplinas desse porte, essas mudanças ou essas novas normativas que reorganizam a questão dos cursos, elas são extremamente antigas, há mais de 2 décadas ali no caso, ou há quase 2 décadas. E é interessante que na questão da etnomatemática, quando a gente olha a questão dessa tratativa, a gente observa que, apesar da etnomatemática ter se fortalecido ainda entre a década de 70 e a década de 80, a gente percebe uma proximidade muito grande dessas diretrizes curriculares com a LDB e com a formação dos primeiros grupos de pesquisas e do primeiro Congresso Brasileiro de Etnomatemática, lá no início final dos anos 90 e início dos anos 2000. Então, essas propostas, ou essa mudança
que impacta a questão da etnomatemática dentro da educação matemática, elas pouco ou quase nada influenciaram em relação às diretrizes curriculares. E na hora que elas balizam esses PPCs, pouca influência se dá ou pouca vazão se dá em relação à etnomatemática dentro desses currículos. Então, há necessidade, nesse caso, de atualização para que, de fato, esses cursos, né, se atualizem em relação e estejam balizados, de fato, por diretrizes mais atuais. Uma outra questão importante em relação às próprias diretrizes é que, dentro das diretrizes, voltando ali no segundo desafio, dentro das diretrizes, as diretrizes elas são feitas tanto para cursos de licenciatura como também para cursos de bacharelado. Apesar de haver especificações em alguns campos, que isso é para o educador matemático, isso é para o matemático, os documentos são únicos. Então, seguindo a tônica ali antes dos anos 2000, onde a licenciatura e o bacharelado ocorriam junto ali, né, no modelo 3+1, primeiro fazia-se os 3 anos e se tornava bacharel, e depois, opcionalmente, você fazia a licenciatura com mais 1 ano. Então, a gente vê essa forte influência e uma necessidade maior ainda dessa desvinculação da questão da matemática dos bacharéis para a matemática da licenciatura, que são 2 áreas totalmente diferentes. Então, como marca dessa forte influência do bacharelado nos cursos de licenciatura, e não há uma adequação dos cursos, uma releitura dessas diretrizes para, de fato, a construção do PPC, o que nós observamos é uma grande quantidade de habilidades e competências que são de casos gerais, ou seja, que são comuns, ou ditas comuns, para os cursos de bacharéis, como também para os cursos de licenciatura. As diretrizes, as competências e habilidades que são específicas para o campo da licenciatura, para o campo do educador matemático, elas correspondem a 35,3% somente da totalidade do montante das habilidades e competências, que são 17. Então, são 6 e 11 são aquelas específicas, mostrando, de fato, a influência do bacharelado em relação aos cursos de licenciatura. Nesse sentido, eu trago aqui a citação de Fiorentino Oliveira, que a exigência do formalismo e rigor matemático, ela pode ter consequências futuras para esses estudantes, pois esse engessamento pode vir a impedir que o aluno possa explorar e experienciar o processo de criação da matemática. E dentro da pesquisa do próprio Fiorentini, onde analisou-se uma quantidade significativa de licenciatura, observa-se que o aluno que opta pela licenciatura, um dos principais motivos que esse aluno opta pela licenciatura em matemática é exatamente pelo fato dele ter afinidade com aquela matemática acadêmica, que ele passou toda a educação básica estudando. E muitas das vezes esse formalismo, esse rigor e essa falta de amplitude em relação a outras propostas, tal como a Etno, acaba impedindo desse aluno que possa explorar e experienciar outros modos para além daquele que já está, de fato, constituído. Ou seja, como consequência, nós temos a pouca profundidade, né, em relação ao educador matemático e a falta de adequação. Então, ainda os nossos cursos de licenciatura, apesar de mudanças significativas já nesse cenário, eles ainda têm muito do bacharel em detrimento da licenciatura. Então, acaba sendo um terceiro desafio em relação, e isso aliado pela falta de atualização e separação da licenciatura em relação ao bacharelado, das diretrizes curriculares. Outra questão importante dentro desse cenário é a questão de um distanciamento da idealização dos cursos em relação a um professor pesquisador dentro dos seus espaços formativos e a prática profissional, e a pesquisa nessa tônica, e na tônica da etnomatemática, elas são cernes, né, são centrais desse processo, né? O professor, ele tem que, de fato, pesquisar, conhecer, para, de fato, melhorar e aprimorar a sua prática. Paulo Freire bate muito nessa tônica também. E é interessante que somente 4 dos 18 cursos, né, eles apresentam algum tipo de saberes para pesquisa. Então, a gente percebe que 14 dos cursos não apresentam nenhum tipo de saber ou característica específica da formação do professor para a pesquisa. Então, a gente vê uma carência muito grande. E Ludwig e Seider
fala sobre a questão do distanciamento do professor e da pesquisa, né? E isso pode ter consequência no afastamento de uma atitude que pode melhorar a sua prática e o ensino ofertado para esses alunos. É um quarto ponto ali que a gente tem que refletir bastante em relação à questão da falta de pesquisa para o professor em relação à sua prática, sendo muito ligado à questão da etnomatemática. Um quinto desafio é a pouca valorização da autonomia, da criatividade, da flexibilidade do aluno, do pensamento matemático do aluno, né? Isso também é uma marca gritante, e apesar dessa habilidade, no caso, ou dessa descrição, ela consta nas próprias diretrizes. Então, na própria diretriz, há uma descrição que um dos itens formativos para os professores almejados é que ele desenvolva estratégias de ensino que favoreçam a criatividade, a autonomia, ou seja, de fato que o aluno tenha voz, que o seu pensamento seja considerado, que o seu contexto seja levado em consideração, em detrimento da questão das técnicas e das fórmulas. E isso, mesmo constando das diretrizes, as diretrizes, os cursos, eles não, de fato, consideram isso dentro da sua proposta formativa, tanto que é ausente em 10 dos 18 cursos, ou seja, mais da metade dos cursos, aqui nesse caso, não consideram, e não há nada similar da questão da consideração desse pensamento matemático dos educandos, né? Ou seja, parafraseando aqui a Domit, ela fala que muitas das vezes o educando não está totalmente fora das propostas de formação, mas, ao mesmo tempo, ele não está totalmente inserido, né? Almeja-se uma formação, de fato, que leve em consideração, mas, ao mesmo tempo que a gente vai procurar isso dentro dos documentos que norteiam esses cursos, ou seja, os documentos que balizam esses cursos, o aluno ele não está, de fato, descrito ali como autor e protagonista do seu próprio conhecimento. Um sexto desafio é a questão da etnomatemática, aí a gente parte para a questão das disciplinas curriculares, é a questão de como a etnomatemática ela se apresenta nessas disciplinas curriculares, ou seja, naquelas disciplinas elencadas, as 35, 24 institucionalizadas, e a gente percebe que duas características interessantes em relação à etnomatemática que constituem esse desafio é a questão das extensas emendas, aonde a etnomatemática elas estão inseridas, e a baixa carga horária. Então, aqui eu trouxe 2 exemplos para que vocês consigam fazer essa percepção. Então, a gente tem aqui 2 cursos de 2 instituições diferentes, uma delas obrigatória e outra complementar, aonde a etnomatemática, por exemplo, nesse curso 11 aqui, ela vem com o nome da disciplina Concepções em Educação Matemática, e dentro da ementa, a etnomatemática ela se faz presente, e dentro dos referenciais considera-se também referenciais específicos da etnomatemática, a gente percebe a questão de uma ementa extensa, junto com jogos, metodologias de projetos, modelagem matemática, ou seja, são vários tópicos para uma carga horária de 40 horas. Então, se a gente dividir, e se for feito igualmente, a questão de todos os tópicos pela carga horária, a gente fica percebendo aqui que a questão da etnomatemática é uma etnomatemática jogada somente dentro de uma disciplina e não protagonizando, de fato, a questão dessas concepções e educações matemáticas. O outro exemplo, a mesma coisa, ela já não é mais uma disciplina obrigatória, mas complementar, mas, ao mesmo tempo, ela está junto com educação ambiental, resolução de problema, modelagem. De novo, ela está dentro de uma ementa extensa e com uma carga horária de 60 horas. Então, é uma das características em relação à etnomatemática, dentro desses cursos. Então, se fala de etnomatemática, a hora que a gente chama a atenção são 24 horas, bacana, se está se falando de etnomatemática. Mas, ao mesmo tempo, a hora que a gente vê qual é o lugar da etnomatemática dentro dessas disciplinas, são essas 2 características, alocada dentro das disciplinas extensas e com baixa carga horária. Um outro ponto a ser considerado como desafio é a questão das distorções quanto ao lugar da etnomatemática nessas disciplinas. Então, como Fiorentini e Oliveira eles pontuam, não se trata somente de mudar as disciplinas de lugar ou inserir a disciplina, a etnomatemática, dentro das grades, mas, de fato, pensar ela como
um componente curricular ali dentro da questão de uma proposta de formação de professores que vá, de fato, impactar a formação desses futuros professores. E a gente percebe, além desse acolhimento em relação à etnomatemática, algumas distorções. Uma dessas distorções, dentro da perspectiva de Ubiratã D'Ambrosio, né, da perspectiva d'ambrosiana, é a consideração da etnomatemática como uma metodologia de ensino. Então, aqui eu tenho um exemplo de um quadro que é colocado para um quarto semestre de uma disciplina, onde a disciplina ela tem o nome de Metodologias do Ensino de Matemática 1, e, além disso, dentro da ementa, a gente percebe estudo das metodologias de ensino, a metodologia de jogos, etnomatemática, modelagem, livros didáticos. Então, ela é ampla e, ao mesmo tempo, ela faz um reducionismo em relação a essa etnomatemática pensada. Ou seja, esses problemas, essa distorção, consequentemente, gera os problemas citados por Monteiro e Guend, 2018 e 2002 de Monteiro, que é a questão do entendimento da matemática, da etnomatemática, tanto na questão da formação de professores, como foi o caso de Guend, como também em cursos de formação continuada e a percepção desses professores já formados, como é o caso de Monteiro, que a etnomatemática ela serve somente como um pano de fundo para a questão da matemática escolar. Então, a etnomatemática, ela serve de fato, aí, se a gente for pensar, como uma contextualização dentro dessa proposta, para que depois a gente ratifique a questão da matemática escolar. Então, é uma distorção grande, principalmente dentro da perspectiva de D'Ambrosio, em relação a essa proposta dentro desses cursos. É algo que nos chama a atenção como um grande desafio, aí talvez um dos maiores a ser observado. E o oitavo desafio, o último dos desafios aqui no caso, e o oitavo desafio é em relação a essa contradição entre a existência da etnomatemática, a forma que ela é proposta, e, ao mesmo tempo, aquilo que é idealizado para os seus professores. Então, a gente percebe que, além da ausência da etnomatemática, dos 18 cursos, 3 dos cursos não tem qualquer tipo de disciplina que oferte a etnomatemática, a gente percebe algumas discrepâncias. Uma delas, por exemplo, é a proposição da etnomatemática como metodologia de ensino, ou seja, uma contradição em relação e uma distorção em relação àquilo que é proposto por Ubiratã D'Ambrosio, e, ao mesmo tempo, você percebe que é projetado para o professor a ideia de conhecer e inserir a realidade e ações do aluno no contexto educacional. Então, você fortalece a questão da realidade, os contextos do aluno para serem trabalhados a questão da matemática, mas, ao mesmo tempo, você ingessa esse processo através de uma metodologia de ensino somente para ratificar a matemática escolar. Então, é uma grande discrepância ali e uma grande contradição. Bom? E, feito as considerações em relação aos desafios, né? Ou seja, são vários deles, são 8 desafios ali, a gente chega nas potencialidades. Eu deixo sempre as potencialidades para o final, porque se a gente colocasse as potencialidades primeiros e os 8 desafios no final, a gente falava que não existe uma luz no fim do túnel, né? Que grandes são os desafios ali. Mas, ao mesmo tempo, a gente enxerga uma potencialidades muito grandes em relação às disciplinas e o contexto da etnomatemática. Aí eu trago novamente ali, talvez se assemelhe com a própria formação de vocês, né? A minha formação em relação à etnomatemática, a inicial, por ser ali no início dos anos 2000, ela foi ausente e talvez seja até justificável ali, porque ali, de fato, estava se construindo robustamente a questão dos primeiros grupos de pesquisa e a questão dos primeiros congressos dentro do cenário brasileiro. Mas eu passei também por essas formações continuadas por diversas instituições, passei por formações ali complementares, tal como o mestrado e a questão da especialização, já quase 10 anos depois da minha formação inicial, e a etnomatemática ela nunca se fez presente. E, como eu comentei inicialmente, quando eu fui analisar, eu me senti surpreso com a presença da etnomatemática nos cursos de licenciatura aqui no Rio Grande do Sul. Então, é interessante observar que das 24 disciplinas que são consideradas institucionalizadas, ou seja, que elas potencialmente que favorecem a questão do desenvolvimento da etnomatemática,
Essas institucionalizadas que são C3 e são 4, são aquelas que constam a etnomatemática ou no nome da disciplina, ou então na questão da ementa do curso, como o caso que eu mostrei ali anteriormente para vocês, ou então aquelas que tem dentro da ementa, ela potencializa a questão da etnomatemática, né? E também dentro dos referenciais bibliográficos, sejam eles básicos ou complementares, há uma ligação bem proximal ali. Então, elas são aquelas institucionalizadas. A gente percebe que dessas 24, 21 delas são obrigatórias, ou seja, o aluno, dentro do seu trajeto formativo, dos 4 ou 3 anos de formação, ele, de alguma forma, vai ouvir falar sobre etno, que é um ganho grande em relação às propostas formativas de 10, 20 anos atrás. Dentro desse cenário, ganha destaque ainda por 3 motivos. GAT, ela, em 2010, aponta que isso, nesse sentido, a questão da presença da etnomatemática dessas disciplinas, ela ganha ênfase, por quê? Porque GAT analisou os currículos da licenciatura em matemática, ali um trabalho de 2010, e observou que a ênfase maior dentro dessas licenciaturas, elas são em cima de conteúdos específicos, conhecimentos específicos, tal como álgebra linear, cálculo, entre outras, e que há um distanciamento muito grande em relação às partes, de fato, pedagógicas ali que vão articular. Então, ganha esse destaque, e até por conta da questão das diretrizes curriculares estarem desatualizadas e ainda está tratando num único documento os bacharelados e a licenciatura. Um outro ponto importante é a questão da disputa de poder, que Passos fala, entre a questão dos matemáticos acadêmicos e os educadores matemáticos, dentro dessas licenciaturas, e dentro dessa perspectiva, os matemáticos acadêmicos, eles sempre são em maior número, em relação aos educadores matemáticos. E eles sendo em maior número, eles têm uma vantagem aí na disputa de relação de poder para a constituição desses projetos pedagógicos. Então, ver a questão da presença da etnomatemática como disciplinas ali consideradas obrigatórias é um ganho ali de causa para a questão dessa disputa de poder entre matemáticos acadêmicos e educadores matemáticos. E um terceiro ponto é a questão das pesquisas de Gende, da Gisele também Soares, 2020, é que eram raros os casos analisados dentro do trabalho das autoras em relação à tratativa da etnomatemática. E aí eu tenho um parênteses para fazer de consideração em relação a isso, é que a etnomatemática, muitas das vezes, dentro da análise realizada, a própria disciplina, ela não tem o nome de etnomatemática, ela não leva a etnomatemática dentro do nome. Aí, a análise de Gende Soares, né, desses raros casos que acharam em relação à etnomatemática, talvez porque a pesquisa ela foi feita em cima desse nome, por causa dessa vazão maior em relação à etnomatemática. E a etnomatemática, dentro dessas disciplinas, elas vêm dentro da ementa ou embutida ali dentro das referências bibliográficas e essa aproximação. Então, é algo que a gente tem que fazer uma ressalva importante para a gente ter um olhar em relação à etnomatemática, mas muitas das vezes elas não vêm como disciplinas específicas ali da etno. Um segundo ponto, uma segunda potencialidade, é a questão das disciplinas ali que são específicas e com a abordagem da educação da etnomatemática. Dentro das disciplinas curriculares, daquelas 1.000 e poucas, 1.066 achadas, somente 2 delas, aí vai ao encontro da pesquisa ali de Gende de Soares, né, em relação às disciplinas que são específicas em relação à questão da etnomatemática. Uma delas leva um nome, que é etnomatemática e modelagem matemática, tá? E a outra é matemática sociocultural. Então, aí ela tem uma abrangência. Então, além da etnomatemática ser para além do nome dela específico, como é o caso da matemática sociocultural, a gente percebe a abrangência da etnomatemática, não somente com tratativas práticas, mas também com tratativa teórica, para que, de fato, ocorra essa desconstrução em relação à ideia de uma única matemática e consiga ser desenvolvido práticas ali condizentes. Então, o curso 18, por exemplo, que é da Unipampa, ele traz dentro da questão das perspectivas do perfil do egresso, olha que bacana ali com a disciplina, o que propõe. O que a disciplina ali propõe? Etnomatemática e modelagem matemática na educação básica. Realizar pesquisa com foco na etnomatemática,
na região oeste do Rio Grande do Sul. Ou seja, exatamente o foco é fazer a questão de pesquisas com foco aonde o curso está inserido. Aí a gente traz de novo a tratativa da questão dos cursos multicampus, que era um desafio, porque aqui a gente vê uma proposta específica para tratar da etnomatemática e a pesquisa no foco aonde o campus está inserido, na região onde ele está inserido, vislumbrando propostas para a educação básica. Então, a gente vê, por exemplo, uma abrangência muito grande do que a divisão onde ocorre a etnomatemática e a superficialização dela dentro de outras propostas. Então, aqui ela é uma proposta, além da pesquisa, também a questão de propostas para educação básica. O curso 12 e 13, por exemplo, que são os mesmos cursos, estudo de conceitos relativos à sociologia, antropologia da matemática e educação matemática, considerando os aspectos sociais, étnicos e culturais dos diferentes grupos inseridos na educação básica. Então, ele tem uma formação ali um pouquinho mais teórica, diferente da primeira, que propõe a questão prática e também a questão de pesquisa para, de fato, desenvolver propostas. Então, a gente vê a abrangência dessas daqui dentro da questão da proposta que os cursos propõem em relação à etnomatemática. Então, ganha destaque e há uma potencialidade a ser considerada. A terceira potencialidade, a última potencialidade nesse caso, diz respeito às referências bibliográficas. Um ponto importante é que ainda a gente encontra, né, o nosso querido Biratã D'Ambrosio como o professor ou a obra de maior relevância, ou as obras, né, no caso, de maior relevância dentro da questão dos cursos que consideram a etnomatemática dentro de suas propostas formativas, sendo, no caso, a questão da etnomatemática, elo entre as modernidades e tradições, a questão do maior referencial, maior citações das obras de Biratã D'Ambrosio. Então, das 37 citações dos referenciais que tratam a etnomatemática, 29 deles são obras do Biratã D'Ambrosio. Então, a gente vê a proposta d'ambrosiana ali, norteando, no caso, né, ou suleando, como o professor Adriano comenta, as propostas que tem a questão da etnomatemática, tá? E outra proposta também é que não para somente o Biratã D'Ambrosio, mas também ganha ramificações com a Gelsa Kulingic, Teresa Vergani e também Paulo Gertz, que, entre os dois últimos ali, que tratam a questão da decolonialidade, que é uma proposta bem bacana, né? Da questão da valorização, daquilo que a gente tem embutido da nossa história, em detrimento daquilo que está acontecendo, que é a tentativa de homogeneizar tudo aquilo que a gente está vendo em relação à educação. Então, é importante salientar que o Biratã ainda referencia a maioria das propostas, mas, ao mesmo tempo, não fica só em o Biratã fazendo propostas de outros autores também. Então, o que a gente pode concluir em relação à análise, né, do que nós observamos, é que ainda a questão da etnomatemática dentro dos cursos, né, da licenciatura em matemática e das propostas que norteiam e das propostas que são almejadas para o perfil desses professores, ainda a gente tem grandes desafios, né, como se fosse carregar uma grande pedra ali num plano inclinado. Então, os desafios ainda são grandes. A gente ainda tem que lutar principalmente na questão de uma diretriz curricular para os cursos de licenciatura que venha considerar essa nova perspectiva de educador matemático dentro desse novo cenário da educação matemática. Mas, ao mesmo tempo, né, que a gente tem grandes desafios, a gente consegue observar uma luz no fim do túnel. Então, a etnomatemática, ela tem sido tratada dentro dos cursos, pelo menos aqui dentro do Rio Grande do Sul. Então, elas têm sido tratadas, ainda que de forma superficial, ainda que com pouca ênfase, ainda que acolhida dentro das disciplinas curriculares, né? Mas a tratativa da etnomatemática, ela vem ocorrendo, inclusive com disciplinas específicas, né? Então, a gente ainda consegue ver uma luz no fim do túnel em relação às propostas ditas etnomatemática, tão importante para a formação de professores. Por fim, fica aqui as minhas referências, né? Caso vocês queiram pesquisar alguma delas, e fica também a minha tese, que está no banco de tese da USP, fica disponível para que vocês possam utilizar para as pesquisas e para os trabalhos desenvolvidos,
que talvez venha trazer grandes contribuições para as pesquisas desenvolvidas. Gisele, eu acho que é isso, Gisele. Nossa, obrigada, Daniel. É muito bacana ver a sua apresentação. E eu fico feliz, né? Já vou até externalizar um comentário aqui. O Daniel, ele me mandou e-mail na época do doutorado, né? Dizendo assim, nossa, Gisele, a sua tese contribuiu bastante para a minha pesquisa. E hoje, na sua fala, a gente viu a pesquisa de vários colegas, né? Quando você fala do Sulear, você traz a pesquisa do professor Márcio Campos. No início da sua fala, você trouxe a pesquisa do doutorado da Cecília, quando fala do exagerando para não passar vergonha no caixa. Então, assim, é muito bacana a gente ver as pesquisas de etno chegando e contribuindo para novos pesquisadores. A gente fica muito feliz, Daniel. Eu vou até pedir para a Cecília se ela podia abrir a câmera e o microfone para falar um pouquinho. Cecília, fiquei tão feliz quando ele começou a falar, eu falei assim, opa, esse é o resultado da Cecília, da tese da Cecília. Pois é, bom dia a todos. Não, é porque é mais que uma tese de doutorado, defendi em 2003 na USP, e eu gostaria de saber, Daniel, se foi informada você que esse resultado veio da minha tese de doutorado, porque eu confesso que eu fiquei um pouquinho preocupada, porque ele foi muito emblemático, que eu trabalhei com um grupo de jovens adultos no Morro de São Carlos, e uma das estratégias era justamente calcular exagerado, arredondando para cima, porque podia faltar o dinheiro para as pessoas, para a sobrevivência. Então, ele é muito caro. Então, assim, pode não ter sido simplesmente o que você falou, mas eu acho que a gente não pode deixar de citar as nossas fontes, né? Oi, Cecília. Primeiramente, é um prazer, né, tê-la aqui como ouvinte e trocar algumas palavras contigo. É uma grande referência dentro do meu trabalho, né? Assim como o Biratran, eu tenho você como uma das principais referências dentro da etnomatemática, junto com a Cristiane, que tem balizado bastante os trabalhos que eu tenho desenvolvido. Eu peço desculpa por não citar, realmente é isso, e eu tenho usado não somente dentro das minhas pesquisas, Cecília, mas também dentro da licenciatura, para essa conversa inicial com os alunos, né, em relação ao que é etnomatemática, trazendo que muitas das vezes, né, essas semelhanças ou então não semelhanças, né, daquilo que é praticado e aquilo que é desenvolvido dentro da escola, muitas das vezes são caminhos opostos ali, né, dentro da prática de cada um dos contextos onde é desenvolvido. Então, realmente, sim, é o teu trabalho. Dentro da minha tese, eu coloco a tua citação, né, não tomo para mim de forma nenhuma. A única questão aqui é que talvez eu atropelei algumas coisas em relação à apresentação e esqueci de referenciar, mas realmente, de fato, não é algo que eu tenho nem intenção assim, de tomar para mim, porque eu sei que é teu trabalho, tá bom? Desculpa. E a gente fica muito feliz, né, Daniel, assim, quando a gente vê que as nossas pesquisas estão gerando fruto, né? A pesquisa da Cecília gerou tantos frutos que estão presentes aqui, e a sua também vai gerar. E você vai ver que daqui a pouco você vai ficar muito feliz quando as pessoas falarem do seu trabalho. Mas sim, é importante dar o crédito para quem de fato desenvolve, né? Porque são pesquisas ali que demandam um suor e esforço gigantesco, né? E realmente esse exemplo da professora Maria Cecília Fatinato ele é um dos momentos assim, clássico, né? É clássico assim para que o aluno, principalmente para o licenciando em matemática, ele consiga de fato observar que muitas das vezes aquilo que é de fato desenvolvido na matemática acadêmica, né, dentro das aplicações dos cotidianos, aonde eles são desenvolvidos, muitas das vezes não adianta que essas práticas elas não têm sintonia, né? São contextos específicos aonde são desenvolvidos. Não, muito legal mesmo, e a gente tem um monte de pergunta aqui, eu vou começar com algumas colocações, né? A gente tem a pergunta do Paulo Arthur, ele perguntou o seguinte: professor, o senhor considera contagens com diferentes bases, como, por exemplo, a Maia, um conceito etnomatemático? As contagens, elas são bem diversas. Eu acredito, dentro da proposta da etnomatemática, a gente utiliza bastante a ideia de contagem
eu como professor, dentro da questão da história da matemática, né? Mas a gente usa a ideia de contagem e outras escritas, tal como a egípcia, entre outros, mas muitas das vezes para ratificar o modo que nós temos, que é o indo-arábico, né? Então, a gente utiliza esse processo histórico, mostrando essas diferenças, mas depois acaba ratificando aquilo que a gente desenvolve dentro da questão do indo-arábico e a forma de escrita que nós temos. Eu acredito que sim, Paulo, mas eu acho que aí a gente tem que fazer um trabalho de fato para que a gente consiga mostrar os diversos contextos aonde de fato estava empregado a contagem dos outros modos que são diferentes daqueles que nós temos usado, né? Eu acho que a gente utilizar somente para ratificar o modo que nós temos, aí não é um trabalho etnomatemático, aí é só um pano de fundo para que a gente consiga desenvolver e ratificar o modo ao qual nós temos como operante. Eu acho que a partir do momento que você leva, você valoriza aqueles contextos, você de fato traz a relevância, mostrando a contribuição e as ramificações disso para que nós temos hoje, aí sim a gente consegue fazer um trabalho etnomatemático em cima disso. Então, não é qualquer tipo de trabalho que a gente consegue utilizar esses contextos como um trabalho etnomatemático. Muito bacana. E agora a gente tem mais uma pergunta, essa pergunta é do Luiz, nosso colega Luiz. Eu lembro que quando eu defendi a tese, ele fez uma pergunta muito parecida, Daniel, se prepara aí, hein? Ele perguntou assim: você considera necessário uma disciplina de etnomatemática no currículo dos cursos de licenciatura em matemática? Ou é melhor a defesa da integração da etnomatemática em diferentes componentes curriculares da licenciatura? E aí, Daniel? Eu acho que o ideal seria os dois, né, Gisele? Eu acho que a etnomatemática, ela deveria, sim, ter, porque ela é extremamente abrangente, né, e deveria permear um momento de formação, tanto teórico como também prático, mas ela não deveria morrer somente nessa disciplina, ela deveria permear a questão dos outros componentes curriculares, fazendo essa integração para que, de fato, mas a gente sabe que é extremamente complicado, né? Eu acho que um dos fatores que se torna um desafio aí é a questão da própria formação de professores, porque muitos dos nossos colegas, aí eu tomo como referência a minha própria formação, né? Que ainda está em construção, vocês podem perceber em relação a isso. É um processo contínuo de formação, de descoberta. Por exemplo, agora eu estou começando a desenvolver com os meus alunos a questão dentro de uma disciplina de prática de ensino, a questão de um jogo que é aqui do Rio Grande do Sul, que chama Bisca. É um jogo que e aqui o Rio Grande do Sul tem um apego cultural muito, muito forte. Até o baralho deles aqui é diferente do baralho a qual nós praticamos aí no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, entre outros aspectos. Só que, ao mesmo tempo, quando a gente leva esse jogo para a sala de aula e tenta discutir, a gente percebe que esses aspectos ali que eram muito, muito fortes ali da cultura do Rio Grande do Sul, eles estão ficando um pouquinho de lado. A gente pergunta para a gurizada mais nova aqui, muitos deles já não estão mais jogando esse tipo de jogo, né? Porque chegam os recursos tecnológicos, chegam outras questões ali que vão tomando esse tempo. E Bisca, BI, tá? Aí o que acontece? Vai tomando toda a questão do tempo desses alunos. E eles não estão mais praticando, então somente aqueles mais velhos que estão, de fato, utilizando esse jogo. Então a gente está começando a desenvolver um trabalho em cima disso, buscando fazer essa integração desses jogos mais enraizado culturalmente para a prática da matemática, fortalecendo essa cultura que tem se perdido em relação aos traços tecnológicos ali que a gente tem desenvolvido. Mas, voltando à pergunta, eu acho que é importante a questão da formação específica, mas eu acredito que seja importante também a integração, principalmente dentro das disciplinas de práticas de ensino, né, onde a etnomatemática, elas podem, de fato, fazer essa integração com os conteúdos curriculares e com as práticas sociais e culturais que permeiam esses contextos. É interessante, já começou falando gurizada, né? Que já é bem do Sul. A gente tem uma outra pergunta do Rony Martins. Ele pergunta assim: professor Daniel,
vemos poucos trabalhos relacionados à etnomatemática na EJA. Na sua pesquisa, encontrou algo relacionado ao tema? E aí o Juan Martins, ele ainda coloca, são muitos desafios. A EJA é um ambiente rico para desenvolver. O que você pensa sobre isso, Daniel? A EJA é uma modalidade que eu tenho um carinho muito grande, né, de trabalhar. Foi uma das primeiras turmas ali que eu comecei a trabalhar, desde ali do ano de 2003. E é interessante que, como a falta de formação do EJA, ela me fez perder a oportunidade de desenvolver o trabalho com a etnomatemática, né? Como eu trabalhava em Ubatuba, que é uma cidade do litoral norte, ela tem uma comunidade de pesca muito grande. E eu lembro, por exemplo, que rememorando algumas coisas, lá no início de carreira, ensinando os números inteiros para os alunos de ensino de jovens e adultos, eu lembro, por exemplo, que tinha um aluno, um senhor já, e ele tinha um modo muito peculiar ali de calcular a soma com números negativos e positivos. Por exemplo, 4 menos 6, que era o início ali em relação aos números negativos. E eu, daquele professor mal tinha me formado ainda, eu passava aquela lista gigantesca para os alunos, né? Acreditando que somente a quantidade que viria a questão da qualidade. Não ia de A até a Z a questão da quantidade de exercícios ali. Então, era menos 4 mais 6, menos 3 mais 2, entre outros aspectos. E eu lembro que aquele aluno, um senhor, já ele tinha, me falha a memória, o nome dele, ele tinha um modo peculiar ali de calcular esse tipo de continha. Então, o que ele fazia? Ele pegava de um lado, quando era menos 4 mais 6, ele fazia pauzinhos assim, com quadradinhos, para representar aquela quantidade de números negativos e a quantidade de números positivos. E ele ia fazendo o quê? Para cada positivo, ele tirava um negativo e vice-versa. Então, ele ia anulando a quantidade que era igual dos dois lados. E o lado que sobrava a maior quantidade era a resposta dele. Então, por exemplo, era menos 3 mais 4. Então, ele colocava 3 de um lado e 4 do outro lado. 4 pauzinhos do outro lado. Aí ele ia anulando, sobrava 1 do lado do positivo, no caso. Então, significava que a resposta seria mais 1. E eu sempre rodei pela sala assim, e eu perguntei para ele por que ele fazia daquele modo. E ele falou assim que ele pescava camarão, né? Tinha a época do defesa, onde eles não podiam pescar o camarão. Então, eles pegavam uma grande quantidade de camarão e arquivavam, ele guardava para vender ali na época do defeso. E quando era a pesca do camarão, ele falava que saía e entrava muito camarão. Só que ele não ia todo final de dia fazer a contagem do total de camarões que tinha ali dentro congelado. Então, ele tinha uma quantidade X e a quantidade que vendia, ele anotava de um lado, que seriam os negativos, e a quantidade que ele colocava do outro lado era a quantidade de positivos, só que ele faria a reposição. Ou seja, ele não precisava contar o total, ele só contava a questão do que foi vendido, do retirado, e aquilo que chegava. E isso depois ele chegava numa quantidade positiva ou negativa em relação ao total. Só que ele explicou com um modo peculiar dele ali, com a fala dele, né, típico ali do aluno. E eu lembro, por exemplo, que o que a falta da etnomatemática faz, né? Hoje, por exemplo, a minha proposta seria totalmente diferente, era valorizar, de fato, a linguagem dele, o modo de escrever, dar voz para esse aluno e esse contexto onde emergiu essa prática, esse modo de fazer os cálculos em relação à operação com número negativo, no caso. Mas eu lembro, por exemplo, que eu fui na sala de aula, na lousa, e eu fui lá e meramente fiz os pauzinhos ali para ensinar os alunos. Então, toda a história dele, contando da época do defeso, da questão da tirada, da retirada, ela foi esquecida. Então, a falta de formação, ela nos faz perder, muitas das vezes, algumas grandes possibilidades ali de desenvolver trabalhos com etnomatemática e a valorização desses contextos para que a gente consiga fazer, de fato, um trabalho significativo e valorizar essas pessoas que têm os seus modos de fazer as suas contagens, de lidar com as situações, entre outros aspectos. Então, o trabalho com EJA, a gente tem visto cada vez mais, né,
a modalidade no EJA bem complicada no Brasil, com diminuição de escola, né, fazendo por polos cada vez mais. Lá no estado de São Paulo, eu lembro que era uma luta ali para a gente manter a escola aberta, mesmo com um número de matrículas grande, porque eles queriam fazer por polo e aquelas pessoas que são mais simples, elas não se deslocam. Então, a escola de EJA ali, mesmo que tenha uma quantidade pequena, ela tem um público ali que vai além da questão somente do ensinar, né, do aprender. Eles estão ali também por uma socialização, por troca de saberes, que muitas das vezes foram interrompidos diversos fatores ali por esses alunos. Então, eu acho a modalidade importantíssima. Eu acho que a gente tem que valorizar esses aspectos, eles têm muito a contribuir, né, na questão do processo de ensino-aprendizagem, e a etnomatemática era um caminho essencial. Então, acredito que dentro das propostas de formação, né, que tratam a questão principalmente do EJA, e todas elas têm um momento ali que tratam a questão do ensino de jovens e adultos, a etnomatemática ela devia ser protagonista nesses processos de formação em relação ao EJA. Eu acho que cada vez menos, né, a gente tem discutido a questão do EJA em relação ao protagonismo desses alunos. Eu acho que a gente tem que voltar aos nossos olhares, não por uma questão que muitas das vezes é infantilizado esses alunos, é tratado como querem tratar da mesma forma como tratam crianças ali de 6º ano, alunos que têm mais de 40 anos, então a gente tem que valorizar esses contextos para que, de fato, a gente consiga desenvolver um trabalho significativo. Legal, Daniel. E você trouxe algumas falas interessantes, né, nesse momento, ainda mais interessantes, porque tudo está sendo muito rico, é a questão da valorização dos saberes, né? A etnomatemática, ela também nos ajuda, enquanto professor, a ter essa abertura para o diálogo, a ter essa abertura para conhecer o outro, né? E quando você falou do positivo e negativo, eu lembrei muito do trabalho do nosso colega André Gils, ele não está mais conosco, mas ele fez uma pesquisa também e ele encontrou uma senhora que ela juntava de 5 em 5 para fazer a conta da divisão. E aí, no diálogo com essa senhora, ele descobre que ela era cortadora de cana e que ela juntava a cana de 5 em 5. Então, ela se sentia mais segura fazendo o cálculo assim. Então, é interessante essa abertura para o diálogo. Eu vou fazer uma pergunta para o Daniel. E aí, pessoal, agora a gente conseguiu abrir os microfones para quem quiser fazer alguma consideração, alguma pergunta. Eu vou pedir só que você faça a sua inscrição no chat, e aí eu vou chamando, vocês podem fazer a consideração ou a pergunta, tá? Enquanto o pessoal vai se inscrevendo, Daniel, eu queria te fazer a seguinte pergunta. Em relação à sua pesquisa, você se debruçou sobre os PPCs do curso, e em algumas, né, pesquisas que a gente desenvolve ou que a gente lê, o que a gente percebe? Que o PPC, ele não traz a realidade do que acontece em sala de aula, né? Tem muitos professores que dizem assim, eu nem sei o que está escrito lá. O que eu vivo dentro da sala de aula é uma outra perspectiva. E aí eu queria saber de você, se você teve essa aproximação com algum curso para conversar. Eu acredito que não, mas o que você pensa desse currículo que está escrito, que é o oficial, e do que acontece na sala de aula? Qual é a sua opinião, qual é a sua perspectiva nesse sentido? Gisele, realmente, dentro da pesquisa eu estabeleci um marco que era essa dimensão institucional, aquilo que de fato está dentro dos documentos, né? E a gente sabe, muitas das vezes, que há um distanciamento grande entre aquilo que está proposto nos documentos e aquilo que de fato é desenvolvido. Isso daí infelizmente, há um distanciamento muito grande, e ficou também a ideia, dentro da questão do doutorado, na defesa, a possibilidade de uma continuação da pesquisa, né, com essas limitações observadas e esses cursos mapeados, a questão de uma continuidade para verificar se, de fato, aquilo que está escrito é aquilo que está sendo desenvolvido, ou não também, né? Muitas das vezes, o que o documento diz em relação à etnomatemática pode ser tratado de uma forma com uma maior vazão dentro da proposta do professor que desenvolve. É interessante que a hora que a gente dirige os olhares para a questão dos PPCs,
eles são frutos ali de uma disputa de poder grande, né? Então, a presença da etnomatemática ali, ela além da questão da disputa entre o campo dos educadores matemáticos, a questão dos matemáticos acadêmicos e outros ali que compõem, tal como os pedagogos, entre outros, há também a mão do mercado que pesa sobre isso, né? Qualquer tipo de documento, infelizmente, há a mão do mercado que pesa e tenta reduzir, homogeneizar todo o processo para que se torne algo mais compatível ali e aplicado. E a etnomatemática, ela trata com a heterogeneidade, né? Então, ela trata com as diferenças, ela trata com as possibilidades. Então, dentro do meu trabalho, a gente ficou realmente dentro da análise documental, mas ficou aberta a possibilidade da tratativa junto com os professores e a olhares para os planos de ensino, para ver como, de fato, então poderia ser uma continuidade ali para um trabalho futuro. Pessoal, é isso mesmo. A gente vai abrir os microfones para fazer perguntas ou considerações, tá? Enquanto eles estão se inscrevendo, Daniel, eu vou perguntar, na sua opinião, quais as contribuições da Etno para os futuros professores de matemática? O que você acha? A principal, acho que a principal contribuição da Etno é a questão da desconstrução, né, da ideia de uma única matemática, né? E a partir do momento que você tem vislumbra essa possibilidade da existência de outras matemáticas, para além daquela matemática escolar, a gente começa a ter uma postura diferente em relação à nossa percepção, em relação àquela matemática, um olhar mais crítico, Gisele, em relação, e é algo que dentro da minha profissão, assim, eu só consegui aguçar e ter uma criticidade maior por meio da etnomatemática. Não que eu não tenha esse olhar crítico antes, mas a etnomatemática, ela conseguiu ampliar esses horizontes. Quantas das vezes, por exemplo, eu me vi cercado por um currículo, né, para ensinar ao meu aluno um determinado conteúdo, aonde muitas das vezes aquele conteúdo ele não tinha sentido nem para mim que estava explicando para o aluno, e imagina para o aluno que teria que reproduzir aquilo que eu estava falando, né? E a etnomatemática, ela possibilita essa quebra de paradigma, né? A partir do momento que a gente venha considerar o contexto do aluno, considerar essa perspectiva do aluno, considerar esse olhar do aluno, para que, de fato, a gente consiga desenvolver trabalhos que vão ser significativos e valorizar o local onde esse aluno está. Como a gente fala, né? A etnomatemática, ela impulsiona a gente ir ao encontro do outro, e esse outro na sala de aula é o aluno, né? Essa pessoa que a gente vai dialogar. Então, eu gostaria que o Pablo... A professora Maria Cecília fala, é uma via de mão dupla, né? Exato. Ao mesmo tempo que a bagagem do aluno ela é ampliada e ela é compartilhada, a gente consegue também, ao mesmo tempo, né, nos ressignificar em relação àquilo que nós estamos propondo e aquilo que nós temos como pensamento. E é bacana, né? Hoje está sendo muito assim, a gente está percebendo as marcas que os outros pesquisadores deixam em nós, né? E que a gente também vai deixar nos nossos alunos e colegas. Então, Paulo Arthur, conta para nós, qual é a sua pergunta ou a sua consideração para o professor Daniel Fernandes? Paulo? Isso. Oi. Já está Não vi que o áudio liberado. estava liberado para mim. Então, professor Daniel, eu só queria mesmo te agradecer por trazer essa visão para a gente. Eu sinto realmente que existe muito essa dificuldade de trazer a matemática para muita gente por questão social mesmo. Porque eu penso assim, uma criança que vive em uma comunidade, ela não vai ter a mesma cabeça de qualquer outra criança que tem uma condição melhor. Eu sei o quão difícil é trabalhar, porque agora eu estou fazendo uma aulinha de reforço para uma galera de uma escola pública aqui próxima à minha comunidade, que eu também moro em comunidade. Então eu sei o quão difícil é. E o senhor trazendo isso, mostrando o quão importante é a gente ter esse conhecimento sobre a etnomatemática, faz com que a gente dê mais valor ainda para cuidar da próxima geração. Porque, sinceramente, eles são o nosso futuro. Eu sempre ouvi que a próxima geração é o nosso futuro, isso é verdade. Então, o que eu sinto como futuro docente em matemática é que eu tenho que
conseguir passar da melhor forma possível, mas também entendendo todos os conceitos da onde aquela pessoa vive, porque eu não posso simplesmente chegar e querer passar trocentos capítulos de uma coisa só. No caso, eu vou chegar, vou introduzir geometria e ficar martelando geometria uma semana inteira, sem nem explicar o certo, sem nem tentar perguntar a eles, cara, vocês conhecem? Ah, o que vocês acham que é geometria? Tipo, eu sinto que essas questões devem ser feitas pelo próprio professor. Que é aquilo, gente, eu sei, na pele, o que é chegar numa escola e ficar sem entender nada. O professor falando, e eu assim, tá, mas eu não sei o que é isso. E ele não parava. Porque ele falou, cara, eu tenho que cumprir as minhas obrigações. Pela parte dele, eu entendo de cumprir as obrigações, mas eu sinto que eu perdi muito durante a minha infância e durante a minha adolescência. E como futuro docente, eu não quero que isso aconteça. Então, entendendo melhor sobre a questão da etnomatemática, eu sinto que eu, a partir de agora, ainda estou concluindo a minha licenciatura, já começando de agora, eu já consigo pensar melhor como que eu vou me tornar um professor melhor, como que eu posso trazer o melhor de mim para as outras pessoas, sabe? Então, eu te agradeço muito por isso. Foi uma palestra muito boa, professor. Fico muito grato por ter pessoas como o senhor na mesma comunidade que eu estou hoje, todos aqui, na verdade, e que realmente essas coisas sejam implementadas nas próximas graduações das próximas pessoas, porque sim, é algo necessário. Não só isso, mas muita coisa ainda é necessária na nossa graduação. Às vezes eu sinto que peca muita coisa, tipo, de pouquinho em pouquinho, vira uma coisa grande. Mas aos poucos a gente consegue. Então era só isso, essas eram minhas considerações finais. E muito obrigado a todos. E é isso. Obrigada, Paulo. Daniel? Paulo, agradeço pelas tuas palavras. Acho que é isso mesmo, Paulo. Acho que a gente tem que se colocar um pouquinho no lugar do aluno, né? E você, com a tua experiência, a tua fala bem humana, assim, tem buscado isso, né? Se colocar no lugar do aluno, compreender o local que ele está inserido, as práticas que eles têm, para que a gente consiga, de fato, fazer um ensino que seja relevante e que venha considerar todos esses aspectos, né? E é interessante que cada criança, eu tenho, por exemplo, filhos de gêmeos de 8 anos, eu sempre falo, né? Eles são extremamente diferentes. Saíram um minuto depois, um saiu da barriga do outro, os dois têm a mesma criação, mas são duas pessoas totalmente diferentes. Cada um aprende de uma forma diferente. Uma tem mais facilidade, o outro nem tanto, e vice-versa. E a gente observa, por exemplo, pelos nossos filhos, que a linguagem deles, muitas das vezes, não é valorizada dentro do contexto escolar. Só tomando um pouquinho de tempo, Gisele. Esses dias, o meu filho, que joga bastante videogame, estava falando ali, 1K mais 2K. Eu perguntei, o que é o K aí? Questionei, mas o que é o K? É 1000, pai. 1000, é 1.000 mais 2.000, 3K. Eu falei, mas da onde que vem o K? Aí eu comecei a fazer perguntas, dialogando com eles, e muitas das vezes a escola passa por cima disso e quer fazer, principalmente, as contas ali por algoritmo, sem que o aluno traga esses contextos que são das práticas diárias deles, né? Muito bacana. Posso falar mais um pouquinho? Deixa eu só inscrever você de novo, porque aí a gente tem uma filinha ali, eu vou pedir... Tá, desculpa. Não, mas eu já te inscrevi de novo, Paulo, pode ficar tranquilo. Eu vou pedir para o Tá bom, obrigado. Nada. Vou pedir para o professor Adriano Vargas fazer suas considerações. Oi. Bom, primeiro agradecer a palestra, Daniel, muito, muito obrigado. Já tinha agradecido antes pelo seu aceite, agora agradecer a palestra, agradecer a mediação, que está excelente, Gisele, obrigado também. E simplesmente agradecer a parceria que nós estamos tendo aqui, só para reafirmar a parceria com o Getuf, né, com a professora Cecília Foitinato. E a minha pergunta, na realidade, assim, mais para complementar, eu tive o privilégio de participar da banca do Daniel, muito feliz de ter estado lá, né, e eu acompanhei também a pesquisa da Gisele, né, Gisele, estivemos juntos durante um bom tempo, e assim, a minha pergunta até mais para
para esse nosso diálogo aqui, e seria para os dois, se possível, tanto para o Daniel quanto para a Gisele, se vocês poderiam conversar aqui conosco, comentar a respeito das aproximações e distanciamentos entre as pesquisas de vocês, né? Porque assim, tiveram temas próximos, né? Questões de pesquisas próximos, embora locos de pesquisas diferenciados. Se vocês poderiam comentar aqui conosco a respeito disso, por favor. Daniel? Eu tive contato, professor, com a trabalho da Gisele através da professora Cristiane que me indicou o trabalho da Gisele, e eu agradeço imensamente a professora Cristiane pela indicação e pela pesquisa da Gisele, né, porque norteou, não, vamos lá, ela mudou os rumos ali da minha pesquisa, né, e tem muita semelhança, né? O que a Gisele pesquisa em relação aos cursos de licenciatura, as posturas e as perspectivas desses professores, né? Em relação ao que a etnomatemática traz de contribuição para a formação de professores e para o futuro professor, as aproximações da pesquisa dela em relação a essa busca pela etno dentro dos cursos de licenciatura. Então, a pesquisa dela trouxe subsídios muito grandes, assim, para que eu conseguisse, de fato, desenvolver a minha tese. Então, eu tenho muito a agradecer ela, e as aproximações, elas são bem significativas, assim. Eu acho que a minha traz um complemento em relação à pesquisa dela, em relação mas entendendo qual é o foco da pesquisa dela, dessas disciplinas que continham a questão da etnomatemática no nome. E a minha amplia, eu acho que um pouquinho dessa procura, entendendo que a etnomatemática, muitas das vezes, não está somente no nome da disciplina, né? E como a gente percebeu ali, muitas das vezes ela está dentro de disciplinas extensas, onde são propostas de forma distorcidas, mas elas fazem, de certa forma, parte da formação desses professores. Aí, talvez complemente um pouquinho daquilo que ela tenha pesquisado, né? Em relação ao tipo de contribuição, que muitas das vezes essa contribuição ela poderia ser muito maior, né, se de fato a etnomatemática tivesse o protagonismo dentro da proposta formativa desses professores. E eu fico muito feliz, né, quando o Daniel fez o contato. É muito bacana a gente ver outras pessoas preocupadas com a formação dos futuros professores de matemática, e o que eu percebo da aproximação das nossas pesquisas é um pouco nesse cuidado de pensar uma formação de professores em que a gente tem a valorização de outros saberes, que tem a valorização de um espaço de diálogo, que o professor, ele, como o Paulo Arthur falou, né, que o professor se sinta um pouco mais humano, que ele queira saber quem é esse aluno, aonde esse aluno mora, quais são as expectativas desse aluno. Então, eu acho que é um pouco nesse sentido. A minha pesquisa, eu ouvi os professores e eu ouvi os alunos que tiveram a disciplina de etnomatemática, como o Daniel colocou, né? Eu fiz esse recorte, porque eu acredito que ter uma disciplina de etnomatemática é uma postura de resistência, né? Como a gente conversou, e dá mais tempo para o aluno entender todos os conceitos, todos os pressupostos dessa área, e ir lapidando essa mudança que a gente já ouviu aqui, que o Paulo Arthur falou, né? Essa mudança que a etnomatemática vai promovendo em nós, como pessoas, como professores, como profissionais. Então, a nossa junção ali das pesquisas está aqui. Eu ouvi alguns sujeitos que tiveram essa disciplina, e o Daniel se debruçou sobre os documentos, né, Daniel? Sobre os PPCs, e eu acho que é isso que é interessante. Uma pesquisa vai complementando a outra e vai agregando, e a gente vai avançando cada vez mais nessa área de conhecimento. Então, eu também agradeço muito, Daniel. Elisama, é isso? Acertei o nome? Acertou! Então, abre o microfone e conversa com a gente. Então, eu me chamo Elisama Mamed, eu sou daqui de Angra dos Reis. Tive o privilégio de ter aula com o professor Adriano na minha graduação em pedagogia, e foi a primeira vez que eu tive contato com etnomatemática,
com esse mundo, assim, que quando falou aula de matemática, eu falei, gente, para que eu vou fazer matemática se eu já fiz o ensino médio? Para quê? O que vai ensinar de diferente? Tem alguma fórmula nova? O que vai além do Bhaskara? Eu já decorei a fórmula. E eu lembro que quando eu fui ter disciplina, e começou etnomatemática e saberes e tal, eu falei, gente, que isso? Que bicho é esse? E foi uma coisa muito gostosa, assim, assim, foi fantástico. Aí, com a minha experiência com o professor Adriano, foi uma coisa que eu nunca tinha tido experiência em nenhum momento na minha vida acadêmica, na minha vida, em nenhum momento, porque eu sempre chegava assim, ele passou uns exercícios e eu dava a resposta. Ele, tá, mas como é que você chegou nessa resposta? Eu não quero saber o resultado, eu quero saber qual foi o seu pensamento até chegar nesse resultado. E eu fiquei, caraca, eu nunca parei para pensar como eu cheguei nesse resultado, porque tá tão no automático. E é uma coisa que eu passava muito quando era criança. A minha mãe, a minha família, né? Nós crescemos com vendas, então é pequenininha. Eu tava na rua com a minha mãe, ajudando minha mãe a vender cocada. Então eu tinha 5, 6 anos, já ajudava minha mãe a dar troco. Passar troco, já calculava. Então, às vezes, quando eu chegava na escola, eu era uma criança péssima em matemática. Eu não sabia calcular. Eu não sabia esquematizar, sabe? A conta bonitinho no resultado. Mas na hora que perguntava, fulano, você tem tantos reais, foi no mercado, comprou não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Quanto que sobrou? Tanto. Mas eu tinha muita dificuldade em colocar isso no papel. Como chegou nesse resultado? Como que, se eu colocasse só a resposta, não estava certo. Eu tinha que armar a conta. O importante era armar a conta, o importante não era o resultado. E é uma coisa que eu fiquei muito reflexiva depois da aula do Adriano. Tipo, é interessante. Não só é importante o aluno saber fazer a conta, mas só tem um modelo para chegar naquele resultado? Só tem um modelo para fazer a tabuada? Eu lembro que nas aulas do Adriano, nas aulas dele, ele passou um que eram umas varetas. Que você multiplicava. E eu achei aquilo ali fantástico. Eu falei, gente, se eu tivesse aprendido isso na minha época, eu não tinha sofrido tanto. E, assim, levar em consideração outras formas para chegar o importante não é só o resultado, mas as outras maneiras que se chega naquilo. Qual é o pensamento, qual é o instrumento. E ele sempre... o Adriano é muito criativo, assim, não é porque foi meu professor, não, mas a gente tem que falar, né? E ele era muito criativo, ele sempre trazia uns negócios e ficava, caraca, onde é que ele arruma esses negócios, gente? Porque eu nunca vi nada parecido. E é uma coisa que eu, como professora, eu penso em levar isso para a sala de aula. Então, quando a criança chegar, é tanto. Tá, mas como é que você chegou? Mostra e tal, que é importante. A gente se sente importante. Eu lembro que quando ele falou comigo e ele mostrou para mim, ele fez a pergunta, eu lembro a sensação que eu tive. E foi uma sensação boa. Então, é esse tipo de mensagem que eu quero passar. Então, assim, quando fala sobre etnomatemática e tal, o pessoal fica, a matemática é de índio, só. Acabou. Só o índio faz matemática, acabou, não tem outra matemática. E com o Adriano, não, a gente conhece, ele sempre debate, ele sempre traz coisas novas. Até mesmo no grupo de pesquisa, tanto ele quanto a Cecília, né? Adoro. Eles sempre eles levam textos que legitimam a importância de ter uma etnomatemática, de trabalhar matemática não só nas escolas regulares, que eu sou professora, mas eu trabalho com crianças pequenininhas, mas também na EJA, que a gente sempre esquece. A gente sempre deixa a EJA de lado porque, às vezes, o conhecimento do adulto, a gente termina invalidando tanto quanto a gente, às vezes, invalida as crianças. Às vezes, não por querer, mas, às vezes, acaba sendo sem querer. A gente acaba, estamos com pressa, tem que correr, tem data, tem prazo, tem isso e aquilo, e o conhecimento do outro, às vezes, acaba não tendo uma legitimação. E é isso, eu adorei conhecer o Daniel, adorei conhecer a Gisele, vocês são maravilhosos, adoro. E assim, foi muito bom conhecer o trabalho, depois eu vou dar uma olhadinha no seu Lattes, né? A gente futuca o Lattes, depois eu futucar o Lattes, conhecer um pouquinho mais do trabalho de vocês. E é isso, assim, sou muito grata por poder participar, por poder conhecer e, a partir disso, poder fazer a diferença na vida de outros estudantes. É isso. Obrigada. A gente tem que falar a verdade. O professor, fica muito feliz, né, Daniel, quando a gente faz a diferença na vida de vocês, né? Então, pode falar assim. A gente agradece. Viu, Adriano? Adriano ficou até com o coração aquecido hoje.
Ele está muito feliz. E uma coisa que você traz que é importante, eu até vou pedir a opinião do Daniel sobre isso, é algo que eu trouxe na minha tese, que fala um pouco, o professor ele não ensina só matemática, mas ele ensina um jeito de se relacionar com esse conhecimento, com a avaliação, com a escola. O professor ele não ensina só matemática, né? A gente ensina um jeito de lidar com o conhecimento. E como isso é importante, né? Olha, se eu perguntar para você todos os conteúdos que o Adriano deu, pode ser que você não lembre, mas você lembra de como ele se relacionava com o conhecimento, que era sempre de uma forma diferente, sempre de uma forma criativa, né? Então, a gente precisa lembrar que a gente também deixa essa resposta, né, ou essa informação para os alunos. O que você acha disso, Daniel? Primeiro, o professor Adriano, aí na visão da nossa colega, da Elisama, é exatamente, apesar dos poucos momentos, é exatamente como eu o vejo. Uma pessoa extremamente sociável, alegre, né, disposta, e extremamente competente. Então, tenho um prazer também de conhecê-lo, ainda que remotamente, assim, virtualmente, né? E é exatamente isso. Eu acho que não somente professor de matemática, como é o caso da gente que a gente está a nossa formação, né? Mas o professor ele tem uma função para além de ficar somente meramente nos conteúdos escolares, né? Eu acho que o professor ele escancara algumas portas, algumas janelas para o aluno e que muitas das vezes são burocratizadas pelo sistema, né? E o professor, quando ele cumpre exatamente o que o sistema quer, a gente tem o que acabaram de comentar ali, que os alunos muitas das vezes não querem comentar, não querem se expor, querem apenas fazer o básico ali. Então, acho que a nossa função, ela é, ainda mais nessa sociedade a qual nós vivemos, né, onde tentam colocar todos dentro de uma linha linear, né, todos do mesmo modo, com o mesmo tipo de pensamento. Eu acho que a gente abre e desconstrói isso, e a etnomatemática é um caminho para que a gente se faça ouvido e os alunos também consigam o protagonismo de se fazerem ouvido, né? E é interessante a sua fala, Daniel, porque é importante a gente perceber também que os alunos, em muitos momentos, eles foram treinados, né, a não falar, a não perguntar. O professor sabe tudo, você não sabe nada, você é quem vai ouvir. E aí a etnomatemática nos ajuda a dialogar, a ouvir o outro, a estar ao lado do outro e conversar sobre algumas questões e, eu digo, encantar e desassossegar, Elisama. A gente precisa encantar e desassossegar para que a gente possa promover uma sociedade diferente. Gisele, tomando como parte do comentário, eu acho que a escola muitas das vezes mata esse protagonismo do aluno, né, da criança. A gente vê, por exemplo, as crianças, elas são extremamente proativas, né? Elas contam no dedo, elas utilizam, elas querem perguntar, principalmente as pequenininhas lá no ensino fundamental, elas têm uma proatividade muito grande, né? Elas são proativas, elas são participativas, são raras as exceções ali que não gostam, e elas gostam de matemática quando criança, né? Elas contam, elas gravam a idade, uma das primeiras coisas que elas conseguem fazer é dizer quantos aninhos tem, quantos aninhos vai fazer depois, que de fato é a matemática ali dentro da peculiaridade da idade da criança. E muitas das vezes, quando a gente vê ali indo para o 6º, 7º ano, esse protagonismo cada vez mais vai diminuindo. Então, o aluno cada vez mais vai sendo automatizado pelo sistema. Ele vai respondendo aquilo que o professor quer, muitas das vezes. Então, acho que aí a gente reforça a questão do papel da escola e o papel do professor, sendo a etnomatemática uma das ferramentas, para que a gente consiga abrir essas lacunas aí, consiga abrir esses protagonismos do aluno no processo de fazer, de escrever, de pensar, de calcular, ou seja, o aluno, ser criança, ser adolescente na escola e, ao mesmo tempo, aprender e conseguir ensinar também, que a gente aprende bastante com eles. Pessoal, vocês já viram que quando junta muitos professores e pesquisadores, a gente fica a tarde inteira falando e o tempo passa rápido e a gente nem vê. Já estamos finalizando o nosso encontro de hoje, o nosso bate-papo. Dava para ficar mais, Daniel, dava para ficar mais um pouquinho à tarde, mas a gente está com o tempo um pouquinho apertado, a gente vai encerrar meio-dia.
Eu vou pedir para que o Daniel faça suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, o professor Adriano pelo convite. Acho que é um momento ímpar, assim, para a minha vida profissional acadêmica, né, de estar participando. O meu deslocamento ainda, na questão da etnomatemática, ele vem acontecendo, ele é recente, ali de 2019, então ainda estou aprendendo bastante. Queria agradecer a Gisele pela parceria, pelas conversas. Relato aqui que, terminado a tese, a Gisele marcou um meet comigo, principalmente só para parabenizar e para a gente se conhecer, né? Que eu acho que foi um ímpar, assim, a atitude dela. Queria, novamente, pedir desculpa pela professora Maria Cília Fantinato, pela não citação em relação ao trabalho desenvolvido por ela. Realmente, eu atropelei algumas coisas, não somente ela, mas talvez outras coisas tenham passado desapercebido, mas dizer que ela é uma grande referência para os trabalhos que eu tenho desenvolvido, inclusive com várias citações ali, grandes contribuições, e agradecer a participação de todos, alguns alunos aqui que eu vejo aqui do Instituto, pessoas de todos os lugares. Eu acho que a rede se fortalece, as discussões elas vão se aguçando e as propostas elas vão se fortalecendo para que a gente consiga, de fato, né, levar os nossos alunos ao protagonismo no ambiente escolar e à consideração dos meios aonde eles vivem, para que a matemática consiga ser relevante para a vida deles e os contextos venham nos subsidiar para que a gente consiga aprender de fato. E eu agradeço também a professora Cecília, ao professor Adriano pelo convite, todos que estão presentes. Então, tá certo. Mais uma vez, obrigado a cada uma que esteve aqui conosco. Mais uma vez, obrigado, Daniel, pela excelente palestra. Obrigado, Gisele, pela mediação fantástica. Obrigado pela Cecília também, pela parceria, né? Mais uma parceria do Dá Licença com o Getuf. E é isso, pessoal. Tudo de bom para vocês. Excelente final de semana. Saúde para todos e para todas. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, gente.